Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a correção da redação da Patrícia Lima sobre a universalização do saneamento básico no Brasil. Um tema muito interessante, parece que é um tema facinho, mas não é. Quem já é assinante aqui do canal sabe como funciona. De praxe, vamos analisar a estrutura, depois a gente faz a leitura e comenta cada uma das competências e no final dá uma nota, então acompanha comigo. Primeira coisa, então, ao avaliar a estrutura é ver a conclusão, tá com 5 linhas, tá no limite interessante, eu já percebi e já vou marcar direto, tá? Pra gente já ganhar tempo. E aqui no contextualização ela citou o cortiço. Quero comentar uma coisa em específico. Então aqui, ó, eu já posso considerar que esse trecho aqui é o contexto do texto, tá? Vou colorir tudo aqui. E aqui já faz um paralelo com o Brasil contemporâneo. Antes de avaliar a estrutura, deixa eu acabar de colorir aqui. Eu já gostei muito do início, acho que é muito válido utilizar a literatura brasileira, mas já vou falar disso aí, vamos lá. Introdução belezinha, o primeiro argumento está no tamanho também adequado, o segundo eu achei que ficou um pouquinho curto, e é fácil perceber isso porque, Patrícia, você que na conclusão acabou se estendendo demais. E, em especial, vou marcar de vermelho, embora não seja erro de ortografia, tá? Ou talvez de amarelo, porque aqui como a estrutura, melhor. Aqui você deveria ter usado esse espaço para poder desenvolver mais esse segundo argumento aqui, tá? Então você acabou perdendo espaço demais aqui. Eu sei o que já pode cortar só de bater o olho nessa conclusão, mas chegando lá eu falo dela. Vamos voltar aqui então para o nosso início, perfeito? E a gente vai fazer a correção então. Muito bem. A obra literária, O Cortiço, retrata o cotidiano, o que eu acho que é legal. Muito bom usar a literatura brasileira, ainda mais essa literatura que é estudada no ensino médio, que é dada pelos professores, já que são professores de português que corrigem as redações do Enem, eles vão reconhecer esses repertórios, eles vão não só reconhecer, mas eles vão chamar esses repertórios de repertórios legitimados, isso vai fazer um bem danado para o seu texto, tá? O que eu acho que é legal é citar, quando citar a obra, o movimento literário, se possível, ou a data. Pelo menos um, ou o autor, se couber, tá? Pelo menos um desses 3 elementos para ficar um pouco mais rico, né? Então, e tem aula aqui no canal sobre o cortiço, tá bom? Então você pode assistir. Sobre o cortiço em específico não, né? Sobre todo o movimento do naturalismo. Uma aula muito bacana, eu fiz com muito carinho. Vale a pena se assistir e colocar aqui, ó, a obra literária do período naturalista brasileiro, o cortiço, retrata o cotidiano, fica muito mais legal. Mas vamos seguir a leitura então. De uma habitação coletiva na qual é ausente uma infraestrutura sanitária que atenda às necessidades de seus moradores. Eu vou marcar aqui, ó. No Brasil de verde, porque está articulando, então no Brasil contemporâneo, está funcionando aí como um articulador de tempo, inclusive. Observa-se que a literatura se assemelha ao atual cenário, pois não há o acesso universal dos serviços básicos que visam, garantir a higiene social. Tá muito bom. Então, beleza, tem um contexto, vou marcar até o restinho de amarelo aqui, que vai até aqui, marcar aqui de verde, então, outro conectivo, tá muito bem amarrado. Torna-se evidente a desigualdade social vigente na coletividade e a negligência governamental no que tange à legislação. Aqui, ó, no que tange a alguma coisa, faltou uma crasezinha, detalhezinho, então, muito bem. Temos 2 pontos na tese, vou marcar a tese então de azul. Torna-se evidente a desigualdade social vigente na coletividade, quer dizer, a gente tem uma sociedade que é de fato economicamente desigual, e a negligência do governo a respeito da legislação em relação ao saneamento básico. Uma tese, com 2 posicionamentos muito bem estruturados. Para mim, a introdução está impecável. 2 coisinhas muito que eu colocaria era tentar pôr o período literário do cortiço e a data e corrigir essa crasezinha. No mais, tá excelente, mandou muito bem. Vamos fazer a análise então agora do primeiro argumento. Muito bom. No viés inicial, a falta de saneamento demonstra que não há igualdade entre os centros urbanos e as periferias do território brasileiro. Vou marcar de amarelo porque quando ela fala que não há igualdade, ela está usando um recurso para retomar a primeira coisa que ela colocou aqui em cima, a Patrícia está retomando que ela colocou aqui na própria tese, tá? Muito bom isso. Entre os centros urbanos e as periferias do território brasileiro. Perfeito. Vou marcar outro conectivozinho aqui, ó, excelente. Nesse sentido do documentário, a luta pelo básico, muito bom também. Vou marcar então aqui de azul. Legal, sempre colocar, quando você está documentário, a mesma coisa com a obra literária. Se possível, Patrícia, lembrar e vocês também, demais alunos. Tentar colocar a data, se souber, ou diretor, algum elemento, para o texto ficar um pouquinho mais rico, para o corretor ler e sair aquela lagriminha e ele fala assim, não, esse aluno aqui, ele entende mesmo do que ele está falando.
expõe depoimento dos habitantes de uma comunidade marginalizada, os quais conviviam com a precariedade das condições essenciais referentes ao consumo de água potável. Na esteira desse processo, nota-se que a desigualdade social dificulta a introdução ao sistema de abastecimento, visto que sem esse serviço, a população enfrenta desafios para a sobrevivência. Muito, muito bom. O paralelo argumentativo inteiro desse trecho está excelente, usou bem esse repertório aqui, que é um repertório legitimado, está excelente. Faltou dar só essa puxadinha aqui. Temos aqui já mais um conectivo para facilitar a articulação de ideias. Ademais, tal situação é reflexo da priorização de áreas metropolitanas e o esquecimento dos locais que não apresentam movimentos econômicos. Isso aqui eu vou marcar com a cor da conclusão, porque é o seguinte, isso aqui é o que eu falei nas outras correções. Fazendo assim fica muito bom, porque fica fácil. Só que a conclusão da Patrícia está pronta. Quer dizer, eu espero que esteja, quando a gente chegar lá a gente vai fazer a avaliação. Eu não leio os textos antes de fazer os vídeos aqui, inclusive. Ela vai estar pronta, ao que tudo indica, porque a primeira proposta de intervenção ela tem que ser justamente o contrário disso aqui. Você não aponta no argumento nunca, meu caríssimo aluno Pokémon. Você não aponta a intervenção nesse trecho da argumentação, no final de cada parágrafo de argumentação. Você aponta os defeitos e as consequências, porque na intervenção você vai só fazer a inversão. Veja, é reflexo da priorização de áreas metropolitanas e o esquecimento das áreas que não têm movimento econômico, ou seja, as áreas periféricas. Qual que é a solução? É que se passe a priorizar, vai escolher o agente lá, enfim, talvez o Ministério da Saúde, enfim, as prefeituras, as secretarias de urbanização, elas vão passar a priorizar agora as áreas periféricas, as áreas marginalizadas, longe das áreas mais urbanizadas. Quer dizer, é só dizer o contrário do que está aqui. Você vai ganhar um parágrafo inteiro de graça, fica muito mais fácil fazer seu texto se você fizer dessa forma nas duas conclusões. É um privilégio poder estar lendo essa redação aqui, que tem essa construção da introdução até agora, que tudo indica, primeiro argumento, que estão excelentes. Estamos caminhando aí para nota muito alta. Vamos continuar a leitura. Já vou subir mais um pouquinho aqui. E veja bem, posso marcar aqui o conectivo de adição. Ó, começou aqui certinho, tá dentro do jeitinho que a gente pede aqui na Scribs. Show de bola. Outro sim, percebe-se a privatização de políticas públicas para a criação de projetos, deixa eu subir mais um pouquinho, capacitados de melhorias na coleta de esgotos. De acordo com o artigo, ótimo, eu gosto muito disso aqui, bacaninha, fácil, agora tem data, olha só que massa, tem o número. É dever do Estado garantir ações econômicas que visem a redução do dano de enfermidades prejudiciais à saúde. Aí faltou uma crasezinha aqui. Destarte, o mesmo erro, o conectivozinho está aqui, perfeitinho. Com a burocratização estatal no processo de esgotamento sanitário, os indivíduos tornam-se propícios à patologia, as quais agravam a saúde pública. Encaixado lá com o que ela colocou na própria tese. Aí já vem aqui outro conectivozinho para fechar. Ó. Portanto, é inaceitável que no Brasil o governo negligencie, igualzinho tá lá na introdução. Olha como é que tá amarrado, tem a playlist. No final dessa aula eu vou deixar rolando aqui com a playlist da redação anatomia do Scribs. Tá certinho. Quando você faz a tese, você tem a aula de introdução nossa lá, você expande a tese. E com essa expansão da tese, você já faz esse finalzinho. Com esse finalzinho, você já faz a argumentação. Você facilita o seu processo, fica fácil escrever. Por isso que eu escrevo tão rápido, por isso que meus alunos escrevem tão rápido, escrevem tão bem. Estou muito satisfeito de ler esse texto. As leis constitucionais impostas como direitos básicos de persistência no corpo social. Muito, muito bom. O que eu achei? Que esse parágrafo ficou um pouquinho mais curto, poderia ser mais longo, porque aí foi prioridade para a aluna fazer uma conclusão maior. Vamos dar uma lidinha na conclusão então aqui, ó. Em suma, beleza, conectivozinho de conclusão. Já vou pegar a corzinha da conclusão aqui da Scribs. Medidas são vitais para solucionar esses entraves. Tem-se em vista a universalização do saneamento no contexto verde e amarelo. Aqui é estranhozinho, né? Sobre essa ótica, entre as prefeituras, ampliar o acesso. Perfeito, então temos um agente aqui. O que ele vai fazer? Ampliar o acesso das cidades, dentro do nosso modelo, periféricas aos sistemas de fornecimento de água. Ótimo. Por meio do auxílio de subsídios de empresas público-privadas, implementação de estações de tratamento que purifiquem e distribuam os recursos para as residências, a fim de propiciar circunstâncias salubres de moradia aos locais desfavorecidos. Ficou bem grandinho, podia reduzir um pouquinho para ter mais espaço no argumento, mas está muito bem detalhado. Conclusão está impecável. Vamos marcar aqui então mais um conectivozinho. Além disso, o governo federal deve consolidar projetos para novas infraestruturas
Tratamento, então já temos aqui, ó, vamos pegar a correzinha da conclusão aqui, ó. Governo federal, o agente, deve consolidar projetos para novas infraestruturas e com tratamento de esgotos, otimização das instalações de excrementos das casas, a fim de, não precisa exagerar tanto não, a fim de promover, para não evitar repetições, né? A fim de promover a qualidade de vida para a população. Mas tá excelente. E aqui, ó, esse finalzinho, isso que eu ia dizer lá na hora que eu bati o olho. Vou marcar de vermelhinho, nem de ortografia não. Esse finalzinho aqui, ele você só vai usar estruturalmente quando tiver sobrando espaço no seu texto. Então aqui talvez pegar esse espacinho aqui e jogar ele lá no argumento, aí tinha emplacado 1000, assim, redondinho aquele texto espetacular. Vamos fazer a avaliação com as notas agora para ver quanto que essa redação iria receber no Enem, pensando que eu sou os dois corretores balanceando aí os critérios. Acompanhe comigo então. Então veja bem, para a nossa avaliação aqui do texto, na competência 1, eu fiquei muito na dúvida entre colocar 180, porque pode ser que algum corretor assim muito puxado por causa das duas crasezinhas ali de colocar 160 e o outro 200 e ficar 180, mas acho que o erro é o mesmo, então conta como um erro só. Vamos deixar 200 então na competência 2 sobre a estrutura, porque um argumento ficou um pouquinho enforcado, puxei muito assim, pesei muito para colocar 180 e o restante, o uso de dados está muito bom. A fluência, o uso de conectivos está excelente, a conclusão está impecável, então esse texto aí tiraria 980 pontos ou possivelmente 1000 pontos. Parabéns, Patrícia, foi um prazer muito grande ler sua redação aqui no canal. Eu acho que os alunos que estão acompanhando essa correção também vão aprender bastante com o seu texto aí de exemplo. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima. Quer ter sua redação corrigida aqui ou quer ter suas redações todas corrigidas até o Enem no nosso programa, na nossa plataforma, assina Scribs, tem cupom sempre no Instagram, acompanha lá. E é claro, como sempre, bons estudos. Até mais, valeu!